Obrigado mais uma vez, Paulo. Gente, nós seguimos na nossa série Nem Tão Perfeitos, Desmistificando os Heróis da Fé. A ideia é a gente olhar para a lista de homens de fé da Epístola aos Hebreus e entender que fé é essa, como a gente pode aprender com a fé desses homens, mas como a gente pode aprender também com a ambiguidade deles, que não são assim tão perfeitos. Que fé é essa de gente imperfeita, que é capaz de lidar com um mundo que foi criado originalmente bom e que as nossas imperfeições tornam imperfeito, tornam muitas vezes agridoce, muitas vezes ambíguo, muitas vezes difícil, como eu sei que tem sido difícil também nesses dias. Dessa vez a gente volta os nossos olhos para a vida já adulta de Moisés. Então, eu gostaria de pedir para o Zé, você poderia ler para a gente Hebreus 11, de 21, ou melhor, de 24 até 26, e depois Êxodo 2, de 11 a 14 para a gente? Claro. Começando por Hebreus, versículo 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, continua, né? Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Agora vamos para Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 11, certo? Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali, assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a seu pai, Reuel, este lhes perguntou: por que vocês voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Muito bem. O que significa para Moisés sair do palácio? E, curiosamente, Paulo, a gente está falando de alguém que, no Dia das Mães, deixa a sua mãe adotiva. O que significa para Moisés deixar essa mãe adotiva, mas muito mais do que isso, deixar o palácio para ir ao seu próprio povo, para ir aos hebreus, e mais do que isso, para depois se tornar estrangeiro, de
príncipe de família real a estrangeiro numa terra desconhecida. O que significava para Moisés fazer tudo isso? E a gente olha para essa história e muitas vezes a gente não para refletir na magnitude desse abandono. O que Moisés está fazendo ali é praticar um abandono de algo, que é o que o autor de Hebreus vai dizer para a gente que é abandonar os prazeres desse mundo pela fé. Ele se negou a desfrutar dos prazeres desse mundo. Mas o que era exatamente que Moisés estava deixando para então se tornar estrangeiro numa outra terra? A gente pode imaginar que Moisés está simplesmente deixando o conforto do palácio. É isso, mas é bem mais do que isso. Para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo nessa história de Moisés e por que é necessário tanta fé para fazer o movimento que ele faz, a gente tem que entender a dinâmica de poder entre egípcios e hebreus no período em que Moisés faz essa decisão. Em que Moisés toma essa decisão de ir em direção a esses irmãos hebreus. Se vocês forem ler o relato todo, vocês vão talvez se lembrar, ou quando lerem vão descobrir, que uma das grandes atividades que os egípcios impõem aos hebreus, Moisés era um hebreu que foi criado num palácio no Egito. De pequenininho, ele foi colocado ali num cesto e a filha do faraó o acolhe como se fosse seu filho. E ele é criado como egípcio. Os hebreus, parentes de sangue de Moisés, estão no Egito como escravos. E escravos fazendo o quê? Essa é uma pergunta importante para a gente entender o que está acontecendo com Moisés quando ele toma essa decisão. Escravos trabalhando nas grandes obras de construção civil do Egito, trabalhando na infraestrutura egípcia. Essa infraestrutura que é digna de turismo até os dias de hoje. Quando a gente olha para essa história de Moisés, o que o narrador quer que a gente enxergue é que aqueles hebreus que estão sendo descritos em terra egípcia estão submetidos a trabalhos forçados para trabalhar nas grandes obras de construção civil. A gente pode imaginar um trabalho forçado agrícola também? Pode. A gente pode imaginar um trabalho forçado também na pecuária ou um trabalho pastoril? Pode. Mas por algum motivo o narrador, ele dá uma pista para a gente de que o trabalho a ser executado ali é a construção, é a confecção de tijolos. Quem tem viva a narrativa na memória vai lembrar que o faraó aumenta as dores do povo hebreu, mandando retirar a palha dos tijolos e forçando os hebreus a confeccionar aqueles tijolos apenas com betume. O narrador ali está falando para a gente, esse pessoal está trabalhando na construção civil. E por que isso é importante? A gente deveria perguntar para esse narrador. Bom, para a gente, essa história fica um pouco perdida na história. Para quem está lendo aquilo pela primeira vez, a história é bastante clara. Os hebreus estão trabalhando para construir a ideologia religiosa do povo egípcio. Vou deixar um pouco mais claro. Você ligou a sua televisão no documentário sensacionalista. E nesse documentário sensacionalista, nos dias de hoje, o repórter ele vai e se pergunta, como é possível que povos antigos tenham feito construções como essas que a gente pode ver? Como essas pirâmides do Egito, Queops, Quefren, Miquerinos, como é possível? Será o trabalho de alienígenas? Não. Era trabalho escravo. E uma leitura do livro de Êxodo é suficiente para que a gente saiba disso.
aquelas pessoas estavam construindo a infraestrutura egípcia, que seria, ou que já era, mas estava sendo ampliada, passava por um período de ampliação, a base da ideologia religiosa daquele povo. Que ideologia religiosa era essa? De que nos estratos sociais mais altos, aqueles que morrem, não morrem de uma vez por todas, morrem para uma vida futura gloriosa. E isso é representado por meio dessas grandes obras da construção civil. A pirâmide é um grande mausoléu, que dá testemunho da eternidade de quem morre como um Deus. Da eternidade de quem morre como um ser divino. No topo dessa cadeia alimentar, obviamente, está o faraó. Mas não apenas ele, os outros membros da família real têm em seu destino uma outra vida, diferente dessa, na qual existe tragédia, na qual as cheias, lá do Nilo, trazem tanta fertilidade como também podem trazer catástrofe. Existe uma outra vida, na qual se vive eternamente, em que as pessoas que nessa vida experimentaram a glória de uma vida divina, serão de fato contemplados como deuses. E a gente observa isso nas suas grandes sepulturas, as pirâmides. Você que estudou muito para passar no vestibular, lembra disso. O seu professor de cursinho falou isso para você. Talvez com mais piadas no meio e de modo mais envolvente. Mas ele contou essa história para você. E então, o que eu quero que você perceba, por que eu estou contando essa história aqui? Porque a jornada de Moisés, a jornada de abandono de Moisés, ela exige um grau imensurável de fé, porque ele está abandonando o conceito de bênção na própria antiguidade. Alguns domingos atrás, quem esteve aqui, eu expliquei que bênção era algo concreto, objetivo e mensurável, e que tinha a ver com poder, fertilidade e sobrevivência. O que Moisés está abandonando aqui é a concretude de uma vida divina com sobrevivência garantida, não só nesse mundo, mas também no mundo que há de vir. Ele está dizendo o seguinte: ideologia egípcia, eu não sou mais egípcio. Eu vivo, eu me oriento agora, a partir de agora, por um outro prisma. E eu quero que você perceba a coisa mais doida ainda que existe nesse movimento de fé de Moisés. Nesse momento, Deus ainda não havia se revelado para ele. Então, tudo aquilo que ele aprendeu no palácio, a respeito dos deuses, a respeito de Ísis, a respeito de Osíris, a respeito de Ra, das dinastias faraônicas, das obras que hoje a gente chama de faraônicas não por acaso, porque as grandes obras de hoje, quando a gente as chama de faraônicas, a gente as chama assim porque a gente está fazendo referência ao que os faraós faziam na antiguidade e que os hebreus, irmãos de Moisés, estavam lá trabalhando para construir, forçadamente. Moisés está abandonando uma ideologia de conforto e de sobrevivência deste mundo e também do outro. Ainda que ele não conhecesse com profundidade qual era o Deus ou os deuses de seus pais biológicos. Como era esse Deus dos membros da família dos hebreus? Agora, uma convicção Moisés tem. E a gente observa isso no encontro que ele tem com os seus, trabalhando forçadamente.
e sendo torturados pelos egípcios. Uma convicção Moisés tem. É a seguinte: essa ideologia que está sendo construída por trabalhos forçados não pode ser justa. É impossível que esse negócio seja bom. É impossível que tenha justiça aqui. E quando ele encontra os seus irmãos de sangue sendo maltratados pelos seus irmãos de ideologia, ele fala, ele pensa, com essa crueldade ideológica eu não compactuo. Aqui eu marco a minha ruptura. Isso aqui não pode estar certo. E então, em nome da justiça, Moisés pratica o mal menor. Ele assassina os egípcios que torturavam seus irmãos de sangue e esconde os seus cadáveres e volta para o palácio. Não contente com isso, alguma coisa impele Moisés a tentar entender qual era a vida desses irmãos hebreus. E ao ver qual era a vida desses irmãos hebreus, ele, de novo, tem uma crise de fé. Tanta fé que ele tinha, ele tem uma crise de fé baseada na sua percepção de justiça. Por que eu lutei por esses caras, se agora eles estão brigando entre si? Por que eu briguei por esses caras, se agora eles estão brigando entre si? Então Moisés olha aqueles seus irmãos de sangue brigando entre si, e mais uma vez, ele percebe uma situação de injustiça. Então, o primeiro fator motivador de Moisés, ele é de alguma forma espiritual e ético. Uma sensação de que tem algo de errado. Tem algo de errado com esse sistema, tem algo de errado com esse mundo, tem algo de errado com o que eu estou vendo. E diante disso, a única opção que eu tenho é sair. A única opção que eu tenho é me desvincular. É olhar para esse sistema e dizer, não tenho mais parte com ele. E dizer isso, para Moisés, significava não apenas abrir mão de uma sobrevivência garantida, mas ampliar a magnitude do risco de não sobreviver. Ora, você está abandonando a corte, agora você é um inimigo da corte. Esse é o tamanho da fé de Moisés, ainda que não conhecesse o Deus de seus pais, dos seus avós, que iria se apresentar a ele mais tarde numa sarça ardente, e mais tarde Moisés perguntaria, então qual é o seu nome para que eu diga aos meus irmãos? Mas em primeiro lugar, surge uma sensação de indignação com a injustiça. Uma percepção de que esse mundo está torto. De que a gente fala tanto que esses heróis não são tão perfeitos assim, mas é a sensação de que esses sistemas e essas ideologias passam longe da perfeição, embora sejam vendidas como. E se a gente for simplesmente usar o modelo de Moisés como modelo de fé, o primeiro passo é dizer, que tipo de coisa a gente tem que deixar para trás? Do que eu tenho que me desvincular? Simplesmente porque é injusto. A tentação é eu pegar esse texto e simplesmente transformá-lo num outro documento ideológico em que eu diga, troco um sistema por outro, denunciando a injustiça do anterior. Essa é a grande tentação. O primeiro passo de fé não é esse. O primeiro passo de fé é do que eu preciso me desvincular
porque o que eu vejo ao meu redor é injustiça. Esse é o primeiro. E todos nós passamos por circunstâncias em que alguém é maltratado injustamente para que nós possuamos determinado tipo de conforto, determinado tipo de sonho que se realiza, determinado tipo de alvo ou objetivo que a gente tenha na nossa carreira, na nossa vida profissional, ou nos nossos anseios familiares. A pergunta é: quem está sofrendo? Onde está a injustiça? E do que eu preciso me desvincular? O que eu preciso abrir mão? Essa semana, gente, o exemplo ficou um pouco mais nítido, um pouco mais fácil. Talvez seja bastante razoável eu, Vitor, ser mais responsável com as minhas próprias finanças, para ter as minhas próprias reservas, para atender quem precisa num mundo de catástrofe climática, que é o que a gente está passando a partir de agora. É que eu estou falando de mim, eu não estou falando de outras pessoas. Mas talvez eu deva me desvincular de alguns consumos, simplesmente para que eu tenha essa reserva, na hora de olhar o Pix e falar: tá, já foi pensado, tá deliberado, a reserva está lá. Talvez, em vez de comprar a próxima camiseta para mim, eu tenho que comprar a próxima camiseta para alguém que está lá. Aliás, nesse momento, gente, roupa é uma das coisas difíceis de gerir na crise. Doe o que você tem de bom, mas saiba que roupa, nesse momento, é uma das coisas complicadas. Então, saiba exatamente para quem você está doando, do que se está precisando. Se precisar de roupa, aí vai lá. Quem sabe compra uma nova. Nem pega a velha do armário. Agora, existem coisas que a gente tem que abrir mão. Eu não sei se você tem alguma coisa que você já passou por isso, Paulo, que você fala assim: olha, isso daqui simplesmente faz parte do meu âmbito geral de desejos, mas dá para viver sem. Ou um conforto que você desejava e você fala assim: não, mas para isso aqui acontecer depende de um número X de pessoas passar por coisas que não deveriam. Cara, eu vou falar uma coisa minha, assim, abrindo meu coração, que eu preciso me livrar de um... E isso tem sido uma busca, né, constante na minha vida, me livrar de um ídolo que eu tenho chamado a minha própria intimidade. A gente está junto, né, aí há bastante tempo, ao longo das semanas a gente conversa muito sobre isso, né, abrindo o nosso coração. E eu sou aquele tipo de pessoa, eu vou me confessar agora aqui, apesar de pastor, alguém que diria assim: eu não preciso de igreja, de comunhão. Enquanto Jesus na minha casa, eu posso fazer o louvor lá em casa, eu posso ler a Bíblia e ter um tempo lá para mim. Isso para mim é muito confortável, por causa da minha personalidade, do meu jeito de ser. Uma coisa eu sei, o seu louvor doméstico tem... a música vai estar muito bem servida. Pois é. Ou não. Não, mas... vai. Eu acredito, vai. Mas não é sobre isso, entendem? É perceber que... no meu caso, por exemplo, e acho que isso em algum ponto é o caso de todos nós, eu preciso ser salvo de mim mesmo, por Deus, da minha ideia errônea de autossuficiência. E a igreja, a comunhão, a convivência com esses caras aqui semanalmente, que muitas vezes não é fácil, porque eles são complicados e eu mais ainda. Mas nisso Deus vai me tratando, vai quebrando o meu coração, vai me transformando, porque eu vou sendo confrontado, porque eu vou me conhecendo melhor, porque eles vão fazendo com que eu me conheça melhor. E coloque diante de Deus a minha vida pedindo: Senhor, me ajuda a
entender que eu preciso dos meus irmãos, que eu preciso da igreja, que eu preciso da comunhão, eu preciso abrir mão desse lugar de conforto que muitas vezes faz com que eu seja uma pessoa ensimesmada, não sendo capaz de olhar para a dor do outro, de olhar para coisas que Deus tem me dado, não para eu guardar para mim, mas para eu compartilhar com quem precisa, com quem Ele tem colocado ao meu redor. Então eu diria que é isso, assim, e isso eu vejo que é uma coisa que eu preciso abrir mão. O meu palácio é esse, eu acho que é a minha própria casa, não que ela seja chique, mas é a minha intimidade, o lugar onde eu gosto muito de ficar. E olhando para a vida de Moisés, eu acho que Deus tem me chamado como discípulo de Jesus, não só como pastor, todos nós somos discípulos de Jesus, a sair do meu mundinho, da minha bolha, porque é o que acontece com Moisés. É interessante que no texto, né, parece que ele vê pela primeira vez um cenário que cercava a vida dele ali, mas ele estava tão dentro de uma bolha que ele não percebia o povo dele, as dores e o que estava acontecendo. E acho que esse é um convite que Deus faz, né, para todos nós. Uma coisa que você falou, Paulo, que eu acho que tem a ver com Moisés aqui, que é a questão de identidade dele, né? Moisés, o próprio nome dele, o nome dele é porque eu tirei do Nilo, né? Eu tirei das águas ali. E o Nilo era um deus egípcio, e um dos motivos que ele é aceito é por causa dessa questão mística que está por trás dessa situação, né? A filha do faraó encontra esse bebê que o Nilo dá para ela, dá o nome dele do bebê que eu tirei do Nilo, né, das águas, e ele cresce dentro desse contexto. Claro, tem um pedacinho que ele cresce junto com a mãe dele, com a família dele, mas aqui a gente vê que muito provavelmente foi um período curto que não foi formativo. Ele tem uma primeira infância amamentado, mas e depois a ele vai pro consciência palácio. dele foi toda no palácio, né? E isso, nesse momento aqui, Moisés poderia até dobrar a aposta, né? Falar assim, não, mas eu nem faço mais parte desse povo, né? Eu sou um Moisés, eu sou do Nilo, né? Eu sou da religião, dessa ideologia, do jeito que o Fontana está falando aqui. E quando ele decide agir, ele está deixando para trás algo que tinha um porto seguro, de certa forma, na vida dele, né? Ele era um egípcio. Ele é reconhecido como egípcio pelas filhas do sacerdote de Midian. E ele deixa isso para trás. E, de alguma forma, quando ele tenta também se identificar com os hebreus falam, o que é você? Você é juiz agora e está prevendo algo que vai acontecer também no futuro aqui, né? Então, é um conflito de identidade gigantesco. Quando a gente encontra Deus, existe esse conflito, pelo menos em muitas situações. Na minha vida aconteceu isso muito, porque eu estava numa época, quando eu conhecia o Evangelho, assim, era adolescente, 15 para 16 anos, começando a usar drogas mais pesadas, assim, com os amigos, encher a cara, e estava com um grupo de amigos assim que eu dava muito valor e que me colocavam assim para cima. Eu tinha uma identidade formada com esse grupo. E eu lembro que, ao aceitar a Cristo, né, eu dou esse exemplo muito com jovens e adolescentes, assim, porque parece às vezes um exemplo mais simples, mais de adolescente, mas eu acho que é muito real também para nós que somos adultos, assim, né? Eu lembro da cara dos meus amigos quando eu falei, não, hoje eu não vou beber. E eles estavam assim, eu tinha chegado numa festa, eles, Zé, já vieram com as bebidas assim, o Zé chegou e tal. Hoje não. Daí saíram todos, ficou um assim que perguntou, você ainda está naquele negócio de Jesus? Eu falei, sim. E ele, ficou com uma cara de triste, saiu, e eu falei, nossa, o que acontece agora, né? E eu lembro também de chegar na minha família, e ao invés de ser bem recebido, eu falo, nossa, agora eu sou cristão, tal. Meu pai odiou isso. Meus pais acharam que eu estava tendo uma lavagem cerebral e tal. Então eu não fui bem recebido em nenhum lugar, assim, a princípio. E me senti muito peixe fora d'água em todos os lugares onde eu estava. E eu sinto que
Moisés aqui, quando o deserto para ele é isso, né? Ele está lá sentado no poço, ele está perdidinho, assim, né? Então essa questão de identidade é muito forte também. Se você for olhar, especialmente pelo ângulo que você trouxe da história de Moisés, a construção narrativa desse personagem é uma construção narrativa, está tudo sendo desenhado para um herói mítico ideológico. Quem é esse cara? É filho de um deus trazido pelos deuses para a corte. Se você for pensar no mundo antigo, você tem uma série de semideuses em diversas ideologias míticas, em diversas mitologias, cujo nascimento, cuja história de origem se assemelha a essa. Um presente dos deuses que aparece como um semideus para uma grande epopeia, para uma grande história, para uma história fantástica. E aí, de repente, Moisés está sendo apresentado para isso e ele toma um turno antagônico. Ele escolhe se tornar um antagonista. E aí a gente poderia retratar Moisés na figura não mais de um semideus, mas de um outro tipo de herói mitológico, que é um herói mitológico contramítico, é uma contranarrativa. É uma narrativa contramítica. Tudo que o mito diz que é para um lado, a narrativa contramítica vem e subverte. E diz, olha, é o contrário. E se a gente comparasse a história aqui, nesse momento, e parasse nesse exemplo de fé, da desvinculação, de tomar o caminho oposto, de abandonar o conforto, se a gente simplesmente parasse aqui no nosso jeito de contar a história, talvez eu levantasse e pregasse sozinho, sem duas outras pessoas, em pé, eu dissesse para você assim, então, meu irmão, hoje é o dia, saia da sua zona de conforto, negue as realidades opressoras desse mundo, ou aquilo que está travando a sua vida, e chegou o momento de destravar. E eu posso aqui fazer um discurso de coach ou um discurso de esquerda lacradora. Você escolhe. Seria bom isso, hein, mano? Eu podia fazer um louvor também, de botar luzes aqui, fumaça. Pode botar. Eu vou parar por aqui para não deixar a coisa mais estereotípica, porque senão fica parecendo que a gente é um pouco melhor do que quem faz isso, e a gente não é. Não, é verdade. Muito pelo contrário. Mas o ponto é que, se a gente para na história mitológica do exemplo de fé de Moisés, se tudo que a gente conta é isso, a gente aplica dessa forma, e você tem uma injeção de ânimo para a semana, e você continua vinculado a tudo aquilo que o texto bíblico está querendo que você se desvincule. Porque eu potencializo o teu sonho, e entenda, eu posso fazer isso com discurso de coach, o Paulo pode fazer isso com discurso de coach, o Zé, melhor do que a gente, vai fazer com... Não sei. A gente pode fazer isso, não seremos tão bons quanto os coaches que você vê por aí, certamente não seremos, não temos essa capacidade de comunicação tão grande assim, mas tudo que nós teríamos é mais um incentivo, mais um de tantos incentivos motivacionais a sair da zona de conforto para conquistar o grande sonho, ou sair da zona de conforto para conquistar a grande revolução. E a gente para a história de Moisés por aí, porque a gente tem um grande exemplo mítico por trás para contar essa história para a gente, e a gente substitui esses mitos por tantos outros, pelo Michael Jordan. O que o palestrante vem e fala? Porque, cara, a última dança do Michael Jordan, e conta todo o negócio. Ou então, ele não conta a história do Michael Jordan. O ideólogo vem e conta Lenin. Poxa, o que aconteceu é que o que veio depois foi uma interpretação ruim do marxismo-leninismo, mas Lenin? E a gente vai criando as nossas próprias mitologias, e há tantas.
Eu estou mencionando duas. O ponto é que há tantas. O convite não é esse. O convite é para olhar para as histórias de injustiça e dizer, com isso eu não posso ter mais vínculo. Agora, a história desse herói mítico ou contramítico que nós estamos vendo aqui, não para por ali. E ela começa a nos mostrar um cara um tanto curioso, que se vê um tanto perdido sem nem saber quem é Deus ou o nome dele, que não entra na terra prometida, que não sabe direito o que era a circuncisão dos seus pais, dos seus avós, e é circuncidado por uma estrangeira. Que herói mítico saído das águas, filho de Deus é esse? Que não é seguro de si, nem acredita no seu próprio potencial. Moisés, quando é chamado, fala, mas eu não sei falar direito. E aí a gente vai vendo esse herói mítico sendo desconstruído. E Deus escolhendo trabalhar com um cara desses, e você começa a falar, pô Deus, peraí, não tinha ninguém melhor entre 12 tribos tão fecundas? E mais, uma contranarrativa mítica que começa com uma história de violência e assassinato. Que na sua tentativa de produzir justiça, fomenta a violência. Então, em primeiro lugar, a gente se desvincula daquilo que é injusto. Em segundo lugar, a gente tem que saber olhar para essas histórias e perceber que a busca pela justiça tem que ser justa em si mesma. A gente não pode optar pelo mal menor. A nossa busca pela justiça, ela não pode se iniciar por uma injustiça violenta. E mais que isso, a nossa busca pela justiça dificilmente terá adesão imediata de multidões, que grandes discursos ideológicos, para quaisquer lados que você quiser pensar em ideologia, trazem. Aquele grande movimento de massa devastador. Não. Moisés, quando chega diante dos seus, com o seu grande ato violento de libertação, ele encontra nos seus, como é que era a frase, Zé? Você falou agora há pouco para a gente, quem você pensa que é? Não foi isso que eles falaram de onde você veio, você é o egípcio, como é que é o negócio que eles falaram para Moisés, os irmãos na fé? Eu posso ler aqui. Lê então para a gente, que eu te joguei numa fogueira. Ele estava, aqui. Acho que é 2,14, se não me engano. Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quem você pensa que é? Não vai ter adesão. Saia da sua zona de conforto e crie. Eis o que a história está pintando para a gente desse grande herói mítico. Esse grande herói mítico não tem adesão nenhuma nem entre os seus. Não é um grande herói mitológico. É um homem ambíguo, não tão perfeito. É um homem ambíguo, cheio de fé, mas que ainda carece de aperfeiçoamento. É um homem como eu e como você, que fica indignado com a injustiça, mas que ainda precisa de algo que não seja humano para lidar com essa injustiça, com algo que venha do alto e não de dentro. Grandes movimentos ideológicos não são aquilo que a gente precisa. Muito embora, muitas vezes, esses grandes movimentos possam dizer verdades. Toda vez que eu critico um coach, aparece alguém para dizer, olha, mas aquilo que o fulano falou faz sentido. E eu digo, faz. Porque os grandes movimentos ideológicos, muitas vezes, dizem verdades. Toda vez que eu faço uma grande crítica a um modelo hegeliano de interpretação de mundo, de tese, antítese, síntese, que o Marx pegou para interpretar a realidade, toda vez que eu faço uma crítica dessa, vem alguém e me diz, poxa vida, mas existe opressão aqui e acolá. Eu falo, não tem.
Acontece. Mas nós precisamos, na nossa fé, grande ou pequena, entender que a injustiça precisa de uma solução que não se inicie com outra cadeia de violências e injustiças. O grande problema de enxergar o mundo simplesmente baseado num paradigma de poder, fertilidade e sobrevivência é que, para garantir o meu poder, a minha fertilidade e a minha sobrevivência, eu vou precisar retirar sobrevivência do outro, a menos que alguém entregue voluntariamente a sua própria sobrevivência em prol desse outro. O chamado à fé que nós somos convidados é um chamado à fé de um herói que não foi construído em modelos míticos. É um herói que abandona poder. É um herói que abandona a própria sobrevivência, não baseado numa ideologia futura. É um herói que já tinha o poder sobre toda a sobrevivência, sobre toda a bênção, sobre toda a prosperidade, sobre tudo aquilo quanto é objetivo, concreto e mensurável que alguém possa experimentar nesse mundo ou num mundo reconstruído que há de vir. Ele abandona cada uma dessas coisas. Jesus, o nosso modelo de fé perfeito, diante da injustiça, ele faz algo que é escandaloso para todos nós, que provoca em nós um outro senso de estranhamento. Nós temos um senso de estranhamento diante daquilo que é injusto, e então esse pode ser talvez o nosso primeiro passo em direção à fé. O segundo passo em direção à fé, ele traz uma outra sensação de estranhamento, que é a sensação de estranhamento que a cruz sempre deveria provocar. Porque na cruz, diferentemente de qualquer ideologia, o oprimido pela injustiça recebe sim a sua libertação, mas o opressor, ele recebe perdão. E isso é difícil da gente desejar. Desejar que o oprimido receba a libertação, isso é o anseio do coração de Moisés. Isso é o anseio do nosso coração quando a gente vê a injustiça. A questão é que cada um de nós, no anseio por sermos justos, ou no anseio por satisfazermos os desejos e desfrutarmos os prazeres desse mundo, todos nós cometemos os nossos próprios atos de injustiça. Todos nós, vez ou outra, dia ou outro, fizemos alguém sofrer. Eu e você, vez ou outra, provocamos o sofrimento de alguém que trabalha com a gente. Depois, quem sabe, a gente pede desculpa. Talvez não dê tempo. Vez ou outra, a gente fez os nossos pais sofrerem. Ou quem sabe, a pessoa que a gente mais ama, que a gente escolheu se casar. E depois a gente descobre um amor diferente quando nasce nosso filho, nossa filha. E mesmo a eles, eventualmente, a gente provoca dor. E diante dessas dores e injustiças de um mundo criado originalmente bom, mas hoje ambíguo, precisamente porque gente humana como eu e você fazem desse mundo bom um mundo que tem problemas, gente como eu e você que fazem isso, precisam de libertação da injustiça. Mas também precisam de perdão por cometerem injustiça. Eis a perfeição
da fé crucificada. Porque, diferentemente de ideologias, a cruz não nos coloca num terreno de batalha entre aqueles que lutam contra a injustiça e aqueles que são injustos. Não. A cruz nos coloca num território de reconhecimento das nossas próprias injustiças, mas também de percepção das outras injustiças no mundo que precisam de algum tipo de solução. Então a cruz vem e diz: eu liberto o oprimido e perdoo o opressor, porque todos nós somos as duas coisas. Todos nós já fomos prejudicados pelo egoísmo de alguém. Todos nós já sofremos pela ganância de alguém. Todos nós já ouvimos a ingratidão de alguém. Todos nós já fomos feridos por palavras injustas, atitudes injustas, por um sistema injusto que nos circunda, por um governo injusto, se você quiser, por um Estado injusto, ou quem sabe por uma economia injusta, liberais, socialistas. Ok, todos nós precisamos de libertação. Todos nós precisamos de perdão. Se desvincule daquilo que provoca injustiça. E talvez você queira perguntar: e a que eu devo então estar vinculado? Vincule-se à cruz. Leve libertação a quem está sendo oprimido e perdão a quem está atormentado, porque você foi encontrado nessas condições. E Jesus disse: vem. Eu não comecei um reino de justiça com violência. Eu carreguei a violência sobre mim. Que Deus te abençoe.